Mais uma live ou aula da semana da afetividade e sexualidade madura. Vamos aguardar o pessoal chegar, né? Vamos esperar o pessoal chegar aí, também o convidado chegar, que é o Thiago. Hoje Missão Jovens da Cruz vai estar conosco. Vinícius, seja bem-vindo. Ana, Beatriz, Laura. Ó, Missão Jovens da Cruz. Cheguemos, ó, já chegaram. O pessoal tá chegando. Deixa eu ver aqui. O Iago, Amanda. Olha só quem chegou. E aí, Gui, como é que você tá, meu irmão? Graças a Deus, tô bem. E você? Maravilha, tudo bem. Você tá me ouvindo e me vendo bem aí? Tô te vendo, tô te ouvindo. Você tá me ouvindo e me vendo bem também? Sim, maravilha. Meu celular tá, eu chamo de linguiçando, não sei se você já ouviu esse termo. Não, é novo. Tá dando umas travadas nervosas aqui, mas acho que deu certo agora. Pô, Gui, alegria Eu estar aqui sou... com você, meu irmão. Não, a alegria é minha, a honra é minha, né? Você sabe que toda vez que alguém vai pedir pra mim de relacionamento, às vezes de pessoas mais jovens, eu sempre tô marcando lá, Thiago, Fernanda, vai lá, ó. Todo mês você me marca. Porque sempre o pessoal vendo, Guilherme, ela é mais nova que eu. Falei assim, ó, quem entende disso aí, causa, é o Thiago Não, e a mas, ô Gui, Fer. parabéns, viu, pela semana aí de lives, muito bacana, trouxe muita gente boa aí, vai trazer ainda também, né? E Sim, é muito necessário, a gente sabe o quanto é necessário tratar desses assuntos, né? À luz do evangelho, à luz da verdade, à luz também da busca de um amadurecimento, né, pessoal, de amadurecimento do relacionamento. Isso é fundamental, principalmente nesses tempos muito doidos que nós vivemos, assim, a gente precisa mesmo fazer esses movimentos, esse trabalho. Não é nada fácil, né? Inclusive, as quase 30 pessoas que estão aí, eu deixo esse apelo, né? Que rezem sempre por aqueles que fazem esses trabalhos, rezem sempre pelo Guilherme, porque a luta, as dificuldades são muito grandes, né? Mas com certeza Deus também sustenta a cada um de nós, dá as graças que nos são necessárias para que a gente possa fazer esse nosso trabalho bem feito, né? sim. Cara, é cansativo mesmo, exaustivo, e às vezes a gente é até perseguido, né? A gente vai falando algumas coisas, o pessoal vem e taca o pau. Mas, enfim, isso faz parte, né? Se você não quer passar por isso, você não se envolve. Sim. Pode tirar print, sim, pode divulgar live. O pessoal Não tá só perguntando, pode, pode, como deve também. né? Como não só pode, como deve, pessoal. Tira print, divulga, clica no aviãozinho. Só para vocês entenderem, essa é a terceira live da Semana da Afetividade e Sexualidade Madura, no qual a comunidade Zerkenegro está promovendo, né? É uma comunidade e é uma comunidade digital. No meio da live hoje a gente dá uma explicada. Na segunda-feira a gente falou sobre carência. Tava eu, o William e a Angélica do Bora Ser Santo. Ontem nós falamos sobre vocação. Foi eu, o Guilherme K2 do Santa Carona e o Breno, né? Vocação aí, que ele também tem um perfil Uhum. super, super massa, as lives, curti demais. E hoje nós vamos falar sobre namoro, né? Sobre algumas Espero que eu fases. alcance a altura desses grandes. Que é isso, Thiago. O Thiago, para quem não sabe, só fundou uma comunidade, tá, gente? Só isso, só que ele... Você E sabe onde nasceu os Jovens da Cruz? onde? Nasceu naquela passagem da primeira pesca milagrosa, né? Que São Pedro se joga nos pés de Cristo e fala: Senhor, não sou digno. Então, esse sou eu, entendeu? Essa é a minha imagem. Só para vocês entenderem, o Thiago, ele não é digno de nada, mas ele é muito inteligente. Imagina, que isso. Não, o Thiago é um cara que eu admiro muito, porque apesar da idade, é muito inteligente, sábio, tem bastante discernimento das coisas assim. Então, é um cara muito agraciado, né? Abençoado por Deus. Isso Então, sim. quero dizer que eu te admiro muito, né? E é por isso Obrigado, que eu meu sempre irmão. quero você para as minhas loucuras, né? Eu aceito. E você aceita. Não, Gui, eu agradeço demais. O Gui, sempre tô acompanhando os stories, as postagens do Gui. Eu conheço o Gui já há muitos anos. Não sei se chega a uma década, acho que não, né? Mas Não, a ainda meia década com certeza.
E o Gui já me ajudou demais, assim, eu lembro, até quando eu fazia faculdade, né, eu era muito bobinho, muito inocente ainda, muito jovem, né, tinha 17 anos, assim. Hoje eu tenho 23 já. E, nossa, o Gui ia pregar no grupo de oração lá, me ajudava pra caramba sempre. E é muito bom a gente poder ir se encontrar, né, nesses meios digitais também. Sim, E vamos caminhando junto, né, com as correrias aí do dia a dia, mas vamos caminhando junto. isso aí. Bom, ô, Ti, já para começar é o seguinte, né, quando a gente entra dentro de um relacionamento, eu gosto de dizer que a primeira fase da relação é aquela fase sentimental, né? Onde tudo é perfeito, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, difícil enxergar os defeitos. Você já passou por isso ou não? Ou eu já passei e vejo todo mundo passando por isso. Até a gente passou esses tempos, né? Vendo o pessoal começando a namorar e tudo mais. Falou, cara, a gente ficou preocupado com algumas coisas, assim, a gente falou, não, fica tranquilo que já já passa, já já melhora, já já resolve. Porque o começo de relacionamento, ele é sempre assim, né? Sim, ele é uma fase muito sentimental, onde as pessoas elas não conseguem utilizar muito do racional. E esse é um momento muito complicado, porque é um momento onde a gente deveria enxergar alguns sinais, né? Entrando até aqui, que não faz parte nem da pauta da conversa, mas eu recebo muitas vezes mulheres, namoradas, que recebem algum tipo de violência, ou emocional, ou até físico, e aí prolonga o relacionamento, arrasta o relacionamento achando que um dia a pessoa vai mudar, porque ela insiste em não enxergar os sinais, né? E aí também, isso é até um pouco de consequência, um resquício da primeira live que a gente fez na segunda, que é a carência, né? Para não Uhum. ficar sozinho, para não ficar sozinha ou para não ficar sozinho, suporta algumas coisas, né? Não se importa de... Não é que não se importa, o medo de ficar sozinha é tão grande, o medo de ser dispensável é tão grande que ela aceita passar por algumas violências, tanto emocional quanto física, né, Tia? Sim, exatamente. Até esses dias eu tava voltando pra casa, nem lembro onde eu... Ah, eu tava no seminário da cidade aí, né? Eu tava voltando pra casa e eu não sou seminarista, tá? Eu namoro a Fernanda. Depois a gente vai falar um Nossa, pouquinho cara, disso. a gente nem se apresentou, a gente É conversou, verdade. Vamos se apresentar. Eu me apresento pros seus, você se apresenta pros meus aí. né? Se apresente, Thiago. Eu Gente, sou o perdão. A Thiago. gente tava batendo papo aqui, ó, e vai embora, né? Eu sou Thiago Tanaka Múrcia, tenho 23 anos, sou natural e moro em Marília, aí é a mesma cidade do Gui, no interior de São Paulo. Mas hoje eu tô em Londrina e tô sempre por aqui a trabalho. Eu sou designer, trabalho com lançamentos digitais, trabalho com grandes amigos aqui. Tenho também a minha escola de marketing digital, onde eu dou aula de design, né? E eu tenho também o apostolado da Missão Jovens da Cruz, que hoje nós temos sete membros da missão, e temos esse apostolado na internet já há 3 anos e meio, mais ou menos, onde nós trabalhamos sobre formação humana, que é fundamental, né? Também a formação emocional dentro disso, e também a formação da parte espiritual, né? Doutrina, espiritualidade e coisas acerca disso. Eu tenho 23 anos, como eu disse, namoro a Fernanda já há 2 anos. A Fernanda tem 17 anos, né? Ela vai fazer 18 sexta-feira agora, depois de amanhã. E nós temos então aí 6 anos de diferença praticamente. E é isso aí. E é isso aí. Aí o pessoal. Agora entendam por que eu sempre marco os dois. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim: Guilherme, ela é mais velha que eu, ou eu sou mais velha. Né? Você acha que dá certo? Eu falo, depende. Eu conheço um casal que deu muito certo, mas esse casal é maduro, né? Centrado, eles sabem, reconhecem os seus limites, né? São responsáveis. Então eu sempre falo, se você for responsável, se você for maduro, né? Se você tiver um namoro que preza muito pela vida de oração, castidade, vai fundo, né? Agora, se você não tem maturidade nenhuma,
E se ambos Nem estão, eu acredito que uma parte muito importante é ambos estarem dispostos a buscar uma certa maturidade, né? Eu lembro quando eu e a Fernanda começamos a namorar, a Fernanda tinha 15 anos, né? Ainda que as pessoas falassem, não parece, ou nossa, a Fernanda é muito madura, ainda assim ela era uma jovem de 15 anos. Mas nós tínhamos os mesmos desejos, até as mesmas buscas, os mesmos anseios, né? E até eu achei um vídeo esses dias que ela tinha gravado, acho que quando ela tinha 14, não sei se ela tinha, nem se ela tinha feito 15 ainda naquela época. E era um vídeo, eu tava dirigindo, né? E ela tava gravando ali com uma câmera antiga que eu tinha. E eu tava falando algumas coisas, eu falei assim, caramba, eu era uma menina, assim, eu tinha uma voz finíssima, com brincadeiras, com trejeitos, com coisas assim nossa, eu quase não me reconhecia, eu não lembrava que eu era assim. E aí nós começamos a namorar muito jovens, ainda assim imaturos para muitas coisas, para a parte profissional, da parte humana também, mas nós sempre buscamos, assim, buscamos, e até hoje temos pessoas, mentores, diretores que nos ajudam ainda nesse caminho. Mas nós tínhamos esse mesmo desejo. Porque às vezes pode ser que você seja super imaturo, que você sinta uma criança, tenha medo da vida adulta, não trabalhe. Pode ser que essa seja a sua realidade. E não tem problema, desde que você esteja disposto a uma mudança e de que a outra pessoa que está do seu lado busque essa mesma coisa. Porque aqui. Se apresenta aí, Gui. Depois eu já tava indo longe já, vai. Se Você viu que a apresenta gente aí. vai indo embora, né? Sim. Isso é bom demais. Bom, meu nome é Guilherme, sou casado já, né? Diferente dos dois ali, já sou casado. Tenho 29 anos. Tenho dois filhos, né? O Bento, de 3 anos, vai fazer 3 anos agora, e a Ana Clara, que está com 5 meses, está fazendo 5 meses hoje, né? Oh, que maravilha. E eu tenho o meu apostolado aqui também, né? No meu Instagram, que eu falo bastante sobre relacionamentos, sobre namoro, né? Casamento, afetividade, sexualidade, pornografia, masturbação, né? Então eu sempre estou falando sobre isso aqui. E eu tenho uma comunidade digital, chamada Ezer Kenegdo. E aí, como o Thiago falou, de onde nasceu a Missão Jovens da Cruz, o Ezer Kenegdo nasceu também de uma passagem bíblica, né? Em Gênesis vem dizer que a mulher é auxiliar do homem, né? Só que, quando você pega a tradução mesmo, você vai buscar a fundo, não é auxiliar. Deus fez, né, a mulher socorro de Deus para o homem. Então a mulher é socorro de Deus para o homem. Então, Ezer Kenegdo, socorro de Deus. E aí eu falei, eu também quero ser socorro de Deus na vida das pessoas que sofrem com algum tipo de carência, né, no campo da afetividade, sexualidade. Eu sofri bastante com pornografia e masturbação. Então, eu já fui controlador, né? Nos meus antigos namoros eu fui super controlador e eu quero até falar sobre isso depois nessa live ainda. Então, por tudo isso que eu passei, e eu recebo tantas pessoas passando por isso também no meu direct, eu falei, cara, eu preciso ajudar essas pessoas de forma concreta. E aí foi quando o Ezer Kenegdo nasceu, né? E a gente já vai abrir agora a quarta turma dia sexta-feira agora, dia 9 de julho, né? 9 de julho agora a gente vai abrir a quarta turma. E se vocês verem as pessoas que chegam na comunidade, cara, depois a gente fala um pouco mais sobre Uhum. isso. Mas voltando então, Ti, você estava falando que dependente se você é maduro, se você não é, amor, pega aquela coquinha, traz pra mim. Tem que ser Não, pode zero, ser. hein? Se não for zero, é treta. Se não for zero, é treta. Não, é que o entregador, ele trouxe o lanche, não trouxe a coca. Nossa, Aí eu escutei, ele veio trazer eu atrasado, escutei a buzina dele aí chegando. né? Ele veio trazer atrasado. Então, você está falando que não tem problema da pessoa ser imatura, mas basta a intenção, né? A disposição. Eu preciso estar disposto, né? Sim. Isso numa relação, primeiro, numa relação pessoal, né? Uma decisão em uma relação pessoal, e também isso dentro do relacionamento. Até só para terminar a história, eu sou viajado, entendeu? Então eu volto, eu tô aqui com a. Peguei o que você tinha colocado, dei uma desenvolvida aqui, senão eu me perco. Mas eu tava voltando esses dias do encontro com os amigos, né? Lá no seminário. E aí eu tava voltando aqui naquela avenida
numa avenida ali, perto da Brigadeiro Eduardo Gomes, e aí eu vi que tinha um carro estacionado, uma moça encostada no carro e o cara como que abraçado nela, mas não estava abraçado, né? E aí eu vi que a mulher, ela tava meio, assim, meio pra cima, meio colada no carro e aparentemente chorando, um pouco vermelha, né? Eu fui passando mais devagar, assim, quando eu vi o cara tava com a mão na garganta dela, assim, subindo a menina pela garganta, né? Eu falei, não, peraí, eu acho que eu vi errado. Aí eu fui, dei a volta na rotatória, voltei na rua, voltei bem, e quando eu fui passar, eu passei bem devagarzinho pra ver. E aí o rapaz, ele viu, né, que eu tava passando ali, ele soltou, enfim, aí eu fui, dei a volta de novo, e aí quando eu voltei, ele já tinha soltado, eles estavam atravessando a rua. Tava comentando da história que você falou, né, desse abuso e tudo mais. E isso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos hoje, eu digo nós assim, tá? Coloco a gente no meio junto, muito Sim. fragilizados emocionalmente, muito desestruturados familiarmente, muito sem direção espiritualmente. Então, nós acabamos desorientados diante da realidade, diante do mundo, diante das situações. Aí vem aí uma peste, uma doença, e aí desestabiliza ainda mais as pessoas, leva as pessoas ao desespero, a fobias, já aumenta ainda mais essas fraquezas, essas fragilidades. E nós temos a sensação de que no outro, ou no contato carnal, nós conseguimos suprir um pouco dessa falta de direção. E a gente acaba tomando, muitas das vezes, os nossos sentimentos como verdade. Como se aquilo que eu sinto é a Basta. verdade, aquilo que eu sinto é o mais importante. Então, nossa, pô, o Guilherme olhou pra mim de tal forma, ou o Guilherme me falou tal coisa, nossa, ele não gosta de mim, e certeza que ele fala mal de mim, de mim pros outros, e o que será que eu fiz pra ele? Pô, não fiz nada, sempre ajudei o cara, e aí, tipo assim, algo, eu começo a me colocar numa posição de vítima, numa posição até de criança mesmo. É uma posição muito infantil isso. E nós vemos que dentro dos relacionamentos acaba travando nessa primeira fase. Acaba se tomando o sentimento como verdade. Então, mas aí todo mundo vê que o cara tá acabando com a pessoa, que o cara, pô, já conversou, o cara não muda, ou a menina também tá lá 1 ano e não muda, e não quer mudar, e não dá abertura. Todo mundo tá vendo isso, mas a pessoa sente que vai dar certo, né? Ou, eu sinto Ela que tem bola ele... de cristal, né? Oi? Ela tem bola de cristal, né? Deve ter mesmo. Até se quiser me passar os números da Mega Sena. Né? Não, vai melhorar, vai dar certo. E aí, e também pro outro lado, né? Assim, eu acho que ele está me traindo, eu acho que, eu sinto que. E a gente acaba tomando muitas vezes os sentimentos e colocando os sentimentos num trono que eles não têm que estar. E até eu estava lendo agora há pouco uma chamada assim que era: se você quer buscar o bem, abandone aquilo que é agradável. Né? Então, se nós queremos buscar um relacionamento maduro, um relacionamento casto, se nós queremos buscar as virtudes, se nós queremos crescer na vida profissional, nós precisamos abandonar aqui não num sentido pesaroso e triste, tá? Mas precisamos abandonar muitas coisas que nós achamos agradáveis, porque as coisas boas são construídas à base de, eu até anotei aqui, de atenção, de silêncio, de paciência, de sacrifício. E quem coloca o sentimento em um trono, quem coloca o sentimento em um lugar que ele não deve estar, não consegue ter paciência, não consegue experimentar o silêncio, não consegue esperar o processo de si mesmo e também do outro. A gente tem que entender que o outro também passa por processos, que eu também tenho que passar por processos, que eu também tenho que ter paciência comigo. E quando eu tenho sentimento nesse trono, dificilmente eu vou conseguir resistir a alguma coisa. Dificilmente eu vou conseguir me colocar numa posição de socorro para o outro, como você dizia.
numa posição de sacrifício para o outro, porque o que importa é eu estar me sentindo bem, né? E esse sentimento atrapalha até a relação com Deus, né? É, Com é, certeza. é, quando eu sei que eu amadureci no meu relacionamento com Deus, quando a minha relação com Deus não está preso mais a sentimentos, né? As pessoas se convertem por anos e ainda falam, eu não sinto mais Deus, mas Deus não é para sentir, né? Então, as pessoas elas ficam presas ainda, tipo, nessa necessidade de sentir, de ver, de entender alguma coisa. E o interessante é que quando vão, por exemplo, dando até um exemplo meio besta aqui, idiota, quando você vai andar de ônibus, você não vê se o motorista tem uma carteira, você não, se ele tirou a carteira mesmo, A, B, Você não se viu o A, motor do B, C, ônibus? D, você não viu, você não faz nada, você simplesmente está ali tranquilo. E naquele momento você não precisa de sentimento, você não precisa, você está tranquilo. E aí, quando se trata de Deus, quando se trata das pessoas, você fica ainda lá preso nos sentimentos. Preciso ver, preciso sentir, preciso fazer, não sei o quê. E esse é um problema muito grande, né, Tito? Exatamente. Tanto que convido vocês a olharem aí para cima, ó. Olharem aí para os lados. Como você sabe que essas paredes não vão cair a qualquer momento sobre a sua cabeça? E assim Né? como eu não vejo os pilares aqui, eu nem sei as estruturas, o cimento, assim como eu não vejo isso, assim como eu não sinto que essa parede é firme, ainda assim eu tenho uma espécie de fé que isso aqui vai existir. Agora, Deus que nós vemos no Santíssimo Sacramento, Deus que nós vemos na Sagrada Escritura, a bondade de Deus, a benevolência divina, a providência divina, ainda assim receamos em nos dar a Deus, como aquela passagem de São Pedro, né, que ele dá um passo de fé em direção ao Senhor em cima andando sobre o mar, né, sobre as águas. Ele dá esse primeiro passo, mas quando ele começa a olhar muito ali para as tempestades, olhar muito para o vento, ele começa a afundar. Né? E os relacionamentos também são assim. Se eu começo a olhar demais para a tempestade do outro, se eu começo a olhar demais para o defeito do outro, o meu sentimento ele vai se tornando algo, vai me dando aí uma sensação de repulsa, né? Ah, é muito difícil, esse defeito eu não suporto, isso aqui não dá, né? Então, até eu e a Fernanda, né, partilhando um pouco das nossas experiências também, eu vou dizer tinha, porque algumas dessas coisas, né, que eu tô pensando, a gente já venceu, não é mais problema. Mas a Fernanda tinha defeitos que eu não suportava. Assim como eu tinha defeitos que a Fernanda não suportava. Jeitos de ser, forma de falar. E nós, com a graça de Deus, fomos mudando, partilhando, rezando, pedindo a graça a nosso Senhor. E nos convertemos em algumas coisas, superamos juntos alguns desafios. Não em um sentido, isso é muito perigoso, de que eu quero formar a Fernanda de um jeito que me agrade. Eu quero transformar a Fernanda num espelho meu mulher. E a Fernanda também é o contrário. Não é isso. Mas existem coisas que para um relacionamento estar saudável, mas existem coisas, isso no aspecto familiar, isso no aspecto de amizade, de comunidade, tudo isso. Existem coisas que nós precisamos sim de conversão, né? E até um beijo para Jamile, minha amiga querida, chegou aí. Salve Maria. Isso aí. E por isso, Gui, você ia falar alguma coisa? Não, não pode falar. E por isso aqui eu vou até pular já para passar dessa parte do sentimento, porque eu acredito que são dois pontos que caminham juntos, né, que o Gui tinha comentado, que é o conhecimento e a decisão. Acredito que essas coisas caminham juntas, Gui. Não sei, depois você pode comentar também. Porque nós precisamos nos aprofundar no conhecimento do objeto que queremos amar. Objeto num sentido de objetivo. Porque assim nós vamos amando mais profundamente. Hoje o Gui, que está casado há quantos anos, Gui? 4. 4. O Gui está com 4 anos de casado com a Camila. Ele conhece a Camila muito mais do que, por exemplo, quando eles tinham 1 ano de namoro. E por isso, até por essa intimidade que é resultante do conhecimento recíproco, faz um amar muito mais o outro.
faz um respeitar muito mais o processo do outro, porque tem essa decisão de estar junto até a morte, e tem também a busca desse conhecimento da história do outro, das fraquezas do outro, das qualidades do outro, para caminharem juntos em direção do amor com A maiúsculo, da verdade com V maiúsculo. E isso é fundamental, como você mesmo disse, no processo com Deus. E isso é fundamental também no processo com o outro. Então, eu tenho dificuldade de responder o WhatsApp, tá bom? Hoje eu não brinco mais com isso, viu, Gui? Porque eu acho que existem algumas coisas que são importantes e são responsabilidades que eu tenho que também me converter. Mas o Gui sabe dessa minha dificuldade, o Gui sabe da minha agenda, e ele me ama e me respeita como irmão, como amigo, nessas minhas limitações. Assim como eu também amo e Para respeito o você, Guilherme nas para limitações você, dele. para vocês terem ideia, por exemplo, como eu sei que o Thiago demora, e é uma coisa que, por exemplo, lá no começo me incomodava, mas a gente aprende a lidar com quem a gente ama. Falei assim, bom, eu preciso do Thiago em julho comigo. Então, lá em maio, em junho, eu já mandei mensagem para ele. Em maio, eu já estava falando assim, Thiago, que eu falei assim, bom, eu não sei quando ele vai me responder, então deixa eu já mandar bem atrás. Thiago, não sei o quê, tô pensando em fazer Tô tal coisa, pensando assim, esse tal, tal, tal. assim, assado, tal data. Mandei, esqueci. Falei, o dia que ele vê, e eu acho que ele vai ver antes de julho, ele me responde. Respondeu, tudo certinho, a gente está aqui hoje. Então, assim, é você saber lidar com a limitação do outro, né? Porque se eu fosse continuar me incomodando com o Ti por causa disso, porque eu sei que isso é uma limitação dele, ele não estaria aqui hoje. Porque eu falava assim, não vou ter paciência de esperar o Thiago. Não, vou Thiago sim, que se né? lasque. Vou sim, eu quero o Thiago junto comigo, né? Então, é isso. E é isso quando entra dentro de um relacionamento. E era o que você estava falando, né? Passa a fase do sentimento, e a fase do sentimento é muito importante, porque é necessário eu ter esse sentimento sim por você, mas que não pare nisso. E aí que o sentimento dê lugar para o conhecimento e a decisão. Quanto mais eu conheço o outro, mais eu decido permanecer ou ir embora, né? É assim que acontece todos os dias dentro de um relacionamento, principalmente no namoro, que é o seguinte, quanto mais eu conhecia a Camila, quanto mais eu via os defeitos delas, as fragilidades dela, mas também as qualidades, mas também as virtudes, eu todo dia tomava a decisão de permanecer. Eu não queria ir embora. Por mais que algumas coisas me incomodassem. E quando aquilo me incomodava de forma madura, eu ia lá, chegava e conversava. Olha, isso está me incomodando, né? E aí, ela quem tomava a decisão, não era eu. E ela falava, por amor a você, como isso não me incomoda tanto assim, eu vou mudar, né? E aí tem coisa que ela falava, não, isso eu não vou mudar. E aí, quando eu falava que me incomodava e ela falava, eu não vou mudar isso aqui, aí eu chegava naquele impasse da decisão de novo. E aí? Eu fico ou eu vou embora? Eu falei, não, eu vou ficar, né? Uhum. Isso pode me incomodar. Mas, e olha que interessante, né, Thiago? O quanto que a Camila agregava na minha vida, o quanto que a Camila me fazia crescer como homem, o quanto que a Camila fazia de bem na minha vida era infinitamente maior daquela coisa pequena que me incomodava, né? Agora, se fosse ao contrário, se as brigas sempre estavam existindo, se os defeitos dela eram insuportáveis, entende? Então, a gente tem que entender e saber equilibrar as coisas. Por isso que é importante muito a fase do conhecimento e da decisão. Porque não adianta falar que em nome do amor eu vou aceitar o outro independente da forma que ele seja. Não, não é assim. Porque em nome do amor eu vou aceitar sofrer. Em nome do amor eu vou aceitar esses abusos emocionais. Em nome do amor eu vou aceitar esses abusos físicos. Não, isso não é amor, né? Isso nem é amor, isso é doença. Você é doente, você é carente, sabe? Você é carente ao ponto de aceitar essas coisas. Você tem medicação. Então, assim, isso não é amor. Entende? Se nós entendêssemos realmente o que é o amor, a gente não ficaria com qualquer pessoa, a gente não aceitaria qualquer decisão. Por isso que a gente sempre fala, a gente está trabalhando essa escadinha aqui, né, Ti? Passa pelos sentimentos. Mas o conhecimento precisa ver. O que é essa fase do conhecimento? É tirar a escama dos olhos, sabe? É enxergar o outro como ele realmente é.
É eu olhar para a Camila e falar, Camila, essa é você. E claro que eu ainda não te desvendei 100% e vou continuar te desvendando até o dia da minha morte, né? Porque eu não vou conhecer a Camila 100% ainda. Faz 4 anos que eu tô com ela e ainda assim eu não conheço ela. Isso que é interessante, Thiago. No casamento faz 4 anos que a gente está junto, mas ainda hoje acontecem certas situações que nunca tinham acontecido e eu começo a ver as reações da Camila diante dessa situação, a Camila começa a ver minhas reações, e é nesse momento que eu falo, putz, descobri um lado da Camila que eu não conhecia. Olha, esse lado eu gosto. Nossa, esse lado aqui me incomoda tanto. Então, até dentro do casamento existe o processo do conhecimento e da decisão. Porque é você quem decide como você vai reagir àquilo. É você quem decide como você vai lidar com aquilo. E se eu não souber lidar com aquilo de forma madura, se eu não reagir de forma bem, meu casamento vai virar um inferno. Porque até que a morte nos separe, não tem que largar mais, não dá para largar mais. Uhum. Né? Essa decisão é lá no namoro. Então, por isso, gente, que é extremamente importante. Eu cortei o Thiago e não deixei ele falar mais, né? Não, fica Por isso, tranquilo. por isso que é extremamente importante na fase do namoro você conhecer e decidir. Mas conheça mesmo. Entenda? Conheça. Porque se você não conhece, quando você chega no caso, você fecha os olhos, sabe? Fecha os olhos e finge que não tá vendo. Chega no casamento, só piora. Só piora. Jogar poeira embaixo do tapete não resolve. Não resolve. Quando você falava, Gui, eu lembrava, né, da importância, eu vou trazer aqui sempre para a relação com Deus também. Mas quando nós passamos por uma crise, por uma dificuldade, por um sofrimento, e nós nos lembramos daquilo que conhecemos, o Espírito Santo trabalha nessa nossa memória e nos traz exemplos da Sagrada Escritura, a vida dos santos, que vão nos fortalecer para enfrentar esse momento. Aqui é a importância do conhecimento para sustentar um período difícil. Até, olha aqui o conhecimento que São Pedro tinha de quem era nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando nosso Senhor ele prega em uma das suas pregações, muitos levantam e vão embora. Pela dureza da palavra de Cristo. Né? E aí até para quem fala, não, fica tranquilo, Deus é amor. Então, Deus é amor e isso devia em algum aspecto nos preocupar. Porque o amor é justo, o amor é duro, o amor também pede conversão. Né? O amor é exigente. O amor é exigente, exatamente. E claro, o amor é o amor, entendeu? O amor tudo perdoa, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Mas não para aí, né? E aí, nosso Senhor, ele olha para os 12, e eu não sei se estavam os 12, ou olham para os discípulos que estavam ali e diz, e vocês? Também irão embora? E aí São Pedro diz, Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. É uma profissão de fé belíssima de São Pedro. E veja, se São Pedro não tivesse o conhecimento de quem é Cristo, e até depois ele professa também, quando o nosso Senhor diz, quem os homens dizem que eu sou? Uns dizem que é a reencarnação de João Batista e tal, mas tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Claro, é uma revelação divina, é uma inspiração divina em São Pedro, mas mostra que ele conhece quem é nosso Senhor. E isso faz ele permanecer. Ele fala, não importa, tem outros que têm discursos melhores, tem outros que têm discursos mais leves, mais fáceis, mas para onde eu irei, Senhor? Eu estou aqui, a minha decisão é estar aqui porque é o Senhor que tem palavra de vida eterna. E olha só como o conhecimento leva a essa decisão de permanecer. Eu me lembro também da Bela e a Fera, né? Tem até eu não me lembro, acho que é Camões, salvo engano, que diz... Não, Camões diz outra coisa. Camões diz que nós vamos nos tornando o objeto que amamos, né? Mas tem uma citação, não me lembro de onde, que diz que o amor é você também amar aquilo que, entre aspas, não é amável. É amar a fraqueza do outro. É amar quando o outro, entre aspas, muito assim, eu nem devia falar isso, mas entre aspas, quando o outro não merece. Porque Deus nos ama mesmo nós não merecendo. Isso nós temos que trazer sempre conosco, e é um exercício para nós fazermos sempre. Até na novena do perdão de São José Maria Escrivá, tem um dos dias que nós rezamos assim, olha, tudo bem, o outro foi sacana com você, o outro foi muito, muito mal com você,
mas não tem sido tu pior com Deus? É essa Né? meditação que temos que trazer para termos paciência também com o outro. Todos os dias aqui eu estou no trabalho, aqui no escritório do lado, e todos os dias eu tenho que lembrar isso, né? Olha, eu tenho que amar os meus irmãos nas suas dificuldades. Todo dia na minha família, olha, eu tenho que amar os meus irmãos nas minhas dificuldades. Assim como os meus irmãos me amam nas minhas dificuldades. E quando é com a Fernanda, assim, de pessoa humana, assim, é muito difícil eu me sentir aqui mesmo e me ver tão amado por alguém quando como eu sou pela Fernanda. E como isso é um combustível para mim. Ela me amando nas minhas fraquezas, né? Eu me partilho uma fraqueza, uma dificuldade, uma dor que eu tenho com a Fernanda. E, nossa, ela me ama e me acolhe, né? De uma forma, assim, um dom muito natural da mulher, esse acolhimento. Nossa, isso me estimula, assim, é um combustível para que eu também saia dali e possa acolher e amar os outros também nas suas dificuldades, né? Porque alguém está ali me amando nas minhas fraquezas que eu estou confessando, né? Sim. E isso é muito importante e isso nos faz permanecer na relação com Deus e também na relação com o outro, né, Gui? Perfeito, Ti. E aí eu quero aproveitar também, antes da gente ir para a próxima frase, eu quero fechar essa fase de conhecer e decidir. Eu acho que esse é o ápice do que eu vou falar aqui, de toda a live, que a gente vai continuar conversando ainda. Então, assim, quem puder aí, pega papel e caneta e anota, presta muita atenção no que eu vou falar agora. Até Eu eu vou acho que essa pegar aqui coisa, para anotar, vamos ver. acho que isso aí vai ser acho que uma das coisas mais importantes que você vai entender sobre relacionamento, o início do relacionamento. Porque muitas pessoas chegam para mim e te falam assim, Guilherme, tá, como que eu vou começar um relacionamento do jeito certo? Né? Como eu sei se é a pessoa certa? Como eu saber se eu estou preparado, se eu não estou preparado? E aí, na comunidade, eu ensino isso para as pessoas que estão conosco lá. Que eu gosto de falar que são os pilares que eu criei, que na verdade eu não criei nada, né? A gente só pega as informações que estão jogadas pelo mundo, a igreja nos traz, tudo. Eu falei, juntei num lugar só e falei, cara, eu acho que eu encontrei um caminho, né, nessa vivência. Vamos começar assim. Primeiro, uma coisa que eu falo muito na comunidade, que é inteiro é melhor do que perfeito. E aí, o que eu quero dizer com isso? Né? Que não existe a pessoa perfeita, ou seja, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, mas eu sou inteiro. E eu preciso me relacionar com alguém que seja uma pessoa inteira. Uma coisa que mais me irrita nesse mundo é quando fala, eu achei a tampa da minha panela, achei minha cara metade. Não existe isso. O que existe são duas pessoas inteiras. E aí, às vezes as pessoas perguntam, Guilherme, o que é ser inteiro? Vamos lá. O que é ser inteiro? Primeiro, você tem que se conhecer. É o processo do autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, porque eu me conhecendo, eu vou saber quais são as minhas fragilidades, quais são as minhas qualidades, minhas virtudes, os meus erros, os meus pecados. E aí, a partir do momento que eu me conheço, eu me aceito, ou seja, eu me amo. E esse se aceitar não quer dizer que é uma aceitação de acomodação. Eu não estou acomodado. Eu aceito para ir para o próximo nível que Santo Agostinho diz, que é me superar. Então, quando eu me amo, me aceito, eu falo, bom, é aonde eu estou e aqui é onde eu quero chegar. Então, eu sei das minhas fragilidades, eu vou melhorá-las. Eu sei das minhas qualidades, vou potencializar cada vez mais, para que eu possa me superar. Então, quando eu me conheço, me aceito, me amo, me respeito, o mínimo que eu vou esperar de alguém é amor e respeito, certo? Então, quando eu me conheço, quando eu me amo, quando eu me respeito, quando eu me tenho e me possuo, é quando estou preparado para me dar, né? Então, quando eu sou inteiro, eu encontro outra pessoa que é inteira e me relaciono com ela. Ou seja, a Camila, ela não tem a capacidade de me fazer completamente feliz. A Camila, ela é um complemento. Quem me faz completamente feliz é Deus. Ou seja, eu me basto e Deus basta em mim, né? Eu me basto com Deus, meu relacionamento com Deus. É Deus que me preenche. Então, ninguém nessa vida vai te preencher. Ninguém vai te completar. As pessoas vão ser um complemento na tua vida. Você se basta. Então, inteiro é melhor do que perfeito. Esse é o primeiro pilar para você começar um relacionamento, né? O segundo pilar são os princípios e os valores negociáveis. Essa o Thiago já sabe também.
né? Eu preciso estar bem definido em mim quais são os meus princípios, os valores que eu não vou abrir mão num relacionamento. Por exemplo, eu sou católico, eu não abro mão disso. Eu vou me relacionar com uma outra pessoa que seja católica. Por quê, Guilherme? Você é preconceituoso? Não, porque eu não quero caminhar sozinho. Eu não quero ir na missa e a minha esposa ir no culto. Eu não quero E rezar o até terço porque enquanto... diante do altar ali, vocês vão prometer educar o filho na fé católica, entendeu? Sim, Primeiro, a sua eu não esposa quero... ela vai se confessar, receber o sacramento para poder estar ali e ela vai ter que se ela se confessar, tem que se arrepender e ser católica. Olha o rolo, olha o rolo. Sim, mas eu tô falando isso, Ti, porque eu tenho amigos, casais, que ela é católica e ele é evangélico, que, tipo assim, é um caminho solitário no qual eu não quero caminhar. Eu não quero buscar o céu sozinho. Por mais que eles estão buscando a mesma coisa, eles estão buscando Jesus, só que eles estão por caminhos diferentes, né? E eu não quero isso para mim. Outra coisa que eu não abro mão, por exemplo, era a roupa curta. Quando eu fui começar a me relacionar com a Camila, ela usava. Eu falei para ela, olha, você não é obrigada a namorar comigo. Você não é obrigada a ficar comigo. Mas caso queira, sem roupa curta. Senão, né, a gente termina aqui agora e cada um vai pro seu canto, acabou. Ela falou, não, beleza. Isso são, claro, tinha muitos mais. Mas isso era um dos meus valores negociáveis. Agora, por exemplo, algo que eu consigo aceitar tranquilamente eu não gosto de bebida e eu não gosto de tatuagem. A Camila gosta de beber e a Camila tem 2 tatuagens. E eu falei, não é isso que vai me impedir, né, de me relacionar com ela. Ou seja, Desde que essas seja coisas, ponderado e temperante, né? sim, essas coisas eu cedi, né? Eu falei assim, eu não quero namorar uma mulher gibi, mas também não tem problema de você ter uma tatuagem aí. Então, entende? Tem coisas que eu não abro mão e tem coisas que eu consigo ceder. Então, beleza. Primeiro, inteiro é melhor que perfeito. Segundo, princípios e valores negociáveis. E terceiro é propósito, objetivos, sonhos. Então, quando você encontra com uma pessoa, você vai buscar qual o propósito da tua vida, o que você sonha, quais são os teus objetivos, o que você quer da tua vida. Vou dar um exemplo aqui, Ti. Eu tenho o sonho de viajar pelo mundo evangelizando. A minha namorada, ela quer ficar na cidadezinha dela perto dos pais, ela não quer sair daquela cidade. Nessa questão, nós temos 3 opções. A primeira, eu abro mão de viajar pelo mundo e fico com ela. Segundo, ela abre mão de ficar na cidadezinha e viaja o mundo comigo. Ou terceiro, ninguém abre mão de nada, cada um segue o seu caminho. Né? Então, se você, quando for começar a namorar alguém, chegar com esses 3 pilares diante dela e diante do outro, cara, você já vai chegar com o outro e falar assim, putz, eu acho que a gente pode dar certo, vamos dar uma chance, né? Eu tô falando que isso já é no meio do namoro, tá, gente? Vocês estão namorando e vocês estão conversando, tendo esse diálogo, porque eu tinha esse diálogo com a Camila, né? Então, assim, inteiro é melhor do que perfeito, princípios e valores negociáveis e propósito. Se você une essas 3 coisas e você se encontra no outro ali nessa questão, cara, a probabilidade de dar muito certo ou você já entender que vai dar muito errado já é um filtro gigantesco, né? Para você ir em frente ou não. E aí, no meio desse triângulo, tem algo no fundinho que aí a gente vai tratar isso em outro dia, que o Tiago também já falou isso numa aula dele que eu achei muito sensacional. Eu fiz um post sobre isso, que é o homem, quais são os deveres dele, e a mulher, né? A mulher receber e transformar, o homem, quais são os seus deveres diante de uma família, de uma mulher. Ou seja, você tem esses 3 pilares, vocês têm muito bem definido o cerne, né, de cada um, o papel de cada um dentro de uma relação é fundamental. Então, assim, cara, se vocês têm isso e se estão muito bem alinhados nesses 3 pilares, eu acho que o relacionamento dá muito certo. Pode dar errado lá na frente? Pode, com certeza. Não tem, mas a probabilidade de ser mais certo sim é gigantesca. É possível um relacionamento sem discussão? Não, você tem que discutir, tô brincando. Mas é saudável a discussão, porque, gente, não existe... É o que eu falo hoje, eu sou casado com a Camila. Eu posso falar que eu discordo uns 60% do que ela pensa, do que ela faz, às vezes. Por quê? Porque é normal. Não existe ninguém que pensa como eu, que age como eu, não é, Thiago? Sim. Gui, nesses 2 anos e pouquinho de namoro,
eu e a Fernanda nunca discutimos, né? Eu já até vi gente falar, é preocupante, né? Vocês nunca discutiram, é um problema. Não, nós conversamos, nós colocamos pingos nos is, mas nós nunca precisamos, nunca elevamos a voz um com o outro. Teve uma Isso é vez importante. só que eu tava muito estressado, enfim, eu fui um pouco mais rude, assim. Falei, ó, tá bom, Fernanda. Tipo assim, tá bom, entendeu? Mas assim, logo já vi que fui rude, pedi perdão, conversamos, pontuamos do porquê disso tudo, como iríamos evitar. Mas assim, 2 anos e meio, uma vez eu fui um pouco mais rude com ela. Mas depende, vamos supor que a Fernanda tem um temperamento muito forte e explosivo. É como que natural que, em alguma situação, ela eleve a voz comigo e isso se torna uma discussão. Mas, aí também entra isso que o Guilherme falou, do autoconhecimento, do saber controlar-se, ponderar-se e etc. Mas, assim, é possível um relacionamento sem brigas, sem Sim, desrespeito. Isso com certeza. Até o, o nosso irmão comentou aqui. Discussão é, no caso, brigas, porque briga mostra desordem, exatamente. Né? Gritaria. Isso é uma coisa. Pô, você, que é um homem e quer doar-se como Cristo se doou para a igreja, num sacrifício, e você vai ser desrespeitoso com a sua namorada, você vai gritar na frente dos outros com a sua namorada, olha, você precisa rever seriamente a sua vida. Você precisa fazer um exame de consciência sério sobre a sua busca das virtudes, sobre ter um diretor espiritual, sobre dominar essas suas paixões. Porque senão, meu caro, você está sendo um moleque. Você está sendo um banana, tá bom? imaturo. Imaturo, um moleque, entendeu? Não pode ser nem chamado de homem. E a mulher da mesma forma, você está sendo uma menina. Né? Então, nesse aspecto, a gente tem que levar muito a cabo isso aqui que o Guilherme, esses 3 pilares que o Guilherme colocou. Até porque eu achei assim, espetacular, não sei nem se o Gui tinha esse clique, né? Porque quando o São Tomás ele trata, eu vou tentar facilitar um negócio aqui. Mas quando o São Tomás ele trata sobre a beleza, ele fala que para algo ser belo, por primeiro tem que ser inteiro. E quando nós deixamos de ser inteiro, nós automaticamente perdemos a força para lutar por nossos princípios e valores. Uma pessoa que é fracionada, uma pessoa que é fragmentada, dividida, ela não consegue sustentar os seus princípios e valores, independente de relacionamento, tá? Com certeza. Não tem força para sustentar. E muito menos para viver um propósito. Uma pessoa Quem pela não tem, metade. quem não tem princípios nem valores, não tem nem propósito de vida, né? Exatamente, exatamente. O Gui foi pontual agora, sim, perfeitamente. É, a... Não sei como que é o... Vocês têm uns usuários muito difíceis, gente. Vocês têm que facilitar. Perguntou se eu sou fleumático. Na verdade, Fernanda é a minha namorada. Eu sou o Thiago. Eu sou Isso. sanguíneo, tá bom? E eu também sou Pasmem. sanguíneo. É que eu sou um sanguíneo, eu tô mais calminho agora, entendeu? Mas eu sou sanguíneo. Então, Gui, inclusive eu não conhecia esses pilares, assim, não conhecia isso que você organizou, né? Mas achei muito bom. Eu organizei na minha vivência, porque é claro que isso, como eu te falei, tudo que eu falei aqui, eu não criei do nada. Tá jogado, né? A Uhum. igreja vem trazer muito isso, os santos, outros casais. E quando eu fui me relacionando, porque a Camila é minha esposa, mas ela foi minha quarta namorada, né? Então, ela foi minha quarta namorada, eu fui vivenciando, eu fui quebrando a cara, eu fui sendo controlador. E aí foi chegando uma hora que eu fui começando a estudar mais. E aí dentro, sabe, não sei se foi o Espírito Santo, o que foi, eu só sei que eu fui organizando as ideias. Eu falei, cara, é isso aqui. São os 3 pilares que eu tenho que estar muito bem alinhado para eu ter um relacionamento legal. E quando eu alinhei esses 3 pilares, e eu fiz isso com a Camila, cara, a gente casou e estamos com 2 filhos aí, entendeu? Falei assim, para mim deu certo, né? Pô, não sei se vai dar certo para as pessoas, não sei, mas a probabilidade é muito grande de dar certo. Porque Uhum. uma coisa sempre vai depender da outra. Se eu não sou inteiro, eu não consigo
né, como você mesmo disse, né, eu não consigo ter os meus princípios e valores. Se eu não tenho princípio nem valor, qual que é o meu propósito? Eu não tenho propósito para nada nessa vida. Né? Então, quando eu tenho essas três coisas, gente, não é qualquer pessoa que vai fazer parte da minha vida, entende? Isso é para tudo. Se eu tenho esses três pilares, não é qualquer pessoa que vai fazer parte da minha vida, não é qualquer um que vai me fazer de gato e sapato, entende? Não é. E é uma coisa que eu sempre falo, dentro da comunidade também, eu sempre falo, quer entrar na minha vida, tira as sandálias do pé, irmão, porque aqui o solo é santo, ou você chega para agregar, ou tchau, obrigado, vai embora, né? Não é me achando, mas é a Não é que o realidade. Guilherme é santo, mas o Guilherme é um filho de Deus, é templo do Espírito Santo. E para qualquer pessoa que nós vamos começar a nos envolver, isso eu aprendi assim com um grande amigo, assim, isso eu me recordo sempre. Nós temos que tirar as sandálias dos pés. Então, se você tá lá e alguém te fechou no trânsito, meu caro, você precisa tirar a sandália dos pés para conversar com essa pessoa. Se alguém bateu no seu carro, não importa. Ah, mas eu sou explosivo. Então, conhece-te, aceita e supera-te. E Né? até nesse ser inteiro, até depois que eu quero meditar e tentar até escrever, pensar algumas coisas para te ajudar nisso aqui também, né? Assim, minha cabeça está fervendo com várias ideias quanto a isso. Mas na tradição milenar de Santo Agostinho, né, do conhece-te, aceita-te, supera-te, nesse ser inteiro, para o ser inteiro está o superar-se. Então isso é fundamental. E como o Gui falou, olha, às vezes é graça do Espírito Santo, às vezes não tem esforço. Eu, por exemplo, para eu vencer quando eu tinha 16 para 17 anos, nem lembro que ano foi isso, acho que 2014 talvez, eu venci a pornografia e a masturbação sem exercício nenhum, sem cortar. Assim, tem várias dicas, várias coisas que o pessoal coloca para. Eu não precisei de nada disso. Deus tirou com a mão, assim, sinceramente. Eu falo, eu tentando me lembrar do que eu fiz. Olha, eu não fiz nada, entendeu? Deus foi lá e tirou. Né? E graças a Deus, até hoje, aí, depois de 7, nem sei quantos anos também, tô firme, graças a Deus. Né? Claro, eu preciso sim podar alguns excessos, eu preciso sim buscar a temperança, segurar a gula, tomar cuidado com as músicas, com aquilo que eu vejo, até por ser sanguíneo, é movido pelos sentidos, assim, totalmente. Então, às vezes, um cheiro, um olhar, uma batida que eu escuto é o suficiente para desgraçar a minha vida, entendeu? Então, é claro que tem que estar muito atento, mas aqui a gente tem que confiar na graça de Deus. Né? E isso é uma Sim. coisa que muita gente esquece. Ah, eu não consigo vencer nada, eu não consigo fazer nada. Mas é claro, você fica aí tentando você sozinho por você mesmo. Vai parar em lugar nenhum. Né? É necessário Né? uma confiança absoluta na graça. Até o Sim. Vinícius. Aliás, antes, um abraço pro Tutu. Abraço, meu irmão. Lucas Ferreira, cantor, tá aí. Tem um lindo trabalho também. O... Tio, Deixa eu só pode terminar falar. essa ideia aqui, Gui. O Vinícius perguntou se, tendo esses pilares já alinhados, pode-se iniciar um namoro. Bom, aí depois o Gui dá a opinião dele, ou a visão que ele tem sobre isso. É muito difícil a gente querer se intrometer na vida do outro. Cada um tem um processo. Olha, eu não conheço o Vinícius, eu não conheço a possível namorada dele. Como eu vou falar pra ele, irmão, você não tá pronto pra começar o namoro, porque aqui, ó, você não tem isso aqui. É impossível. Não dá pra dizer. E também, a gente tem que entender que é também dentro desse processo do relacionamento, até já entro pro quarto ponto aqui, que nós vamos formando a nossa personalidade, que nós vamos forjando a nossa identidade. Nós não estaremos prontos nunca para começar um relacionamento, para casar, para ter filho, para trabalhar. A gente tem que ir sem estar pronto mesmo, né? E aí o ser inteiro. Você acha, se o Guilherme estivesse esperando ele ser inteiro, ter os princípios e tal, talvez ele não tivesse começado a namorar ninguém. Talvez ele não tivesse Nunca. nem aqui hoje, entendeu? Com a comunidade, com os filhos dele. Porque as coisas não funcionam assim. É claro que nós não podemos ser imprudentes. E falar, então vamos começar o namoro de qualquer jeito aqui, porque. Não... Então, a gente tem que falar isso.
tá bom? A gente tem que falar isso, porque senão vocês vão pegar o que a gente fala aqui e distorcer, tá? Mas também dentro desse relacionamento nós vamos formando quem nós somos. Um vai ajudando o outro, né? Não, e é isso mesmo. O Thiago falou, é muito importante. Por exemplo, existe três Guilhermes nessa vida aqui. Existe o Guilherme solteiro, o Guilherme depois de casado e o Guilherme depois de pai. Gente, o quanto eu vou me possuindo cada vez mais, o quanto eu vou me conhecendo cada vez mais. Porque, gente, a cada situação que vai acontecer na minha vida, eu vou tendo reações, né? Eu não sabia, eu não conhecia o Guilherme pai, eu não conhecia o Guilherme casado, né? Eu conheci o Guilherme solteiro. Então, não espere realmente você estar perfeito nesses três pilares. Esses três pilares, o que eu quis trazer aqui, é para te dar um norte, para te dar uma direção. Não é para você estar assim. É um chão para começar a andar, né, Gui? É um chão para começar a andar. É aquilo que foca naquilo que eu falei. Eu estou aqui e eu quero chegar aqui, né? Então, se você está aqui e você quer chegar aqui, então beleza, traça esse caminho. Então, quando você for começar a se relacionar, como diz o Thiago, junto com a Fernanda, esteja disposto, sabe? Esteja disposto a amadurecer. Esteja disposto a se amar e amar o outro que está chegando. Esteja disposto a se respeitar e respeitar o outro que está chegando. Esteja disposto, sabe? Porque se você não se ama nem o mínimo, você não vai ter princípio, você não vai se respeitar, logo você não vai conseguir amar o outro, nem vai conseguir respeitar o outro. Então é tudo um processo. Então, por isso que eu sempre bato a tecla, inteiro é melhor do que perfeito. Não espere ser uma pessoa perfeita. Simplesmente saiba, tenha pelo menos o mínimo, sabe? Se prepare o mínimo. Você não vai chegar no relacionamento perfeito. Nunca você vai conseguir chegar. Então, por isso que eu falo, hoje, se eu sou uma pessoa melhor, se eu sou uma pessoa muito mais melhor de bom do que antes, é graças a Camila. É graças a Camila. A Camila é uma mulher foda, desculpa a palavra. Ela ajudou nessa construção do eu, sabe, do Guilherme aqui, de uma forma tremenda. Eu acho que se não fosse a Camila na minha vida, eu não tinha conseguido atingir essa maturidade tão cedo. A mulher tem essa graça, né, Gui? Pô, eu vejo isso direto, assim. O homem é um desorientado, um fraco, começou a namorar, dar uma aprumada, assim, resolve. Até um amigo tava partilhando, o Pedrinho, você conhece o Pedro, né? Sim. O Pedro, o Mari. Vocês cantavam junto até. O Pedro começou a namorar agora. Ele falou, rapaz, tem coisa que faz 3 anos que eu tentava resolver, não resolvia. Comecei a namorar, foi lá e resolveu. A mulher tem uma graça especialíssima de transformar o coração do homem. E aqui, Gui, acho que você vai concordar comigo, em ambos os aspectos. Ela tem a graça de transformar um homem pro bem. Ela tem a graça de... Ela tem a graça não, né? E ela tem a... Desgraça. Essa desgraça de poder também desgraçar a vida do homem. Sim. Isso eu já vi pros dois lados. Eu já vi, já passei por isso pros dois lados. Assim, é muito claro. Não, é muito claro mesmo. Eu estou esperando o meu José há 6 anos. Aprendi muito com a espera e sei que não somos perfeitos. Eu não sei se o Thiago vai concordar comigo, mas acho que eu não gosto da pessoa falar, estou esperando o meu José. Estou esperando minha Maria. Gente, eu estou esperando o meu namorado, eu estou esperando um homem na minha vida, porque, desculpa a palavra, com todo respeito, quando a gente fala espero meu José, eu espero minha Maria, dá um ar assim de imaturidade, sabe? Porque quando a gente fala espero meu José, espero minha Maria, eu sei que não é, mas inconsciente parece que está falando assim, nossa, eu estou esperando meu príncipe encantado, o homem perfeito da minha vida, aquele que vai chegar e vai me ajudar. Até porque ela não vai ser imaculada, ele não vai ser o santo do Porto de São José, a gente tem que colocar os pés um pouco mais no chão, eu concordo também, Gui. Sabe, eu não gosto disso. Então, assim, sabe, desce um pouquinho o pé no chão e faz essa espera ser um pouco mais madura. Esquece a palavra, espero o meu José, espero minha Maria. Não. Tô esperando o varão e a varoa, aí eu concordo. Né? Então, eu não sei se o Thiago vai concordar comigo. Sim, eu concordo. Eu não gosto muito desse... Eu acho que... Eu entendo até quem falou aqui, por favor, não fique chateado conosco, não é nada Sim, disso. gente. Mas eu entendo que é até numa boa intenção
né? Muitas vezes as pessoas dizem isso. Mas assim, eu acho que São José e a Santíssima Virgem têm um outro papel dentro do relacionamento. Não nesse sentido. A gente tem que almejar, sim, ter, a, ter as virtudes e ter o amor que a Sagrada Família, né, teve por Nosso Senhor e tudo mais. Eles são, sem dúvida nenhuma, um espelho de santidade para nós. Mas eu acho que não cabe nesse aspecto já de tratar o namoradinho como José, né, assim. Mas Gui, aí vamos desenvolvendo pro noivado aí, então. Sim, sim, só esse detalhinho também. Um dia um cara veio falar comigo, né? Ele tá solteiro há muito, muito. Guilherme, eu tô na espera da minha Maria. E eu falo assim, tá, e como é que essa Maria tem que ser pra você? E ele foi trazendo um pouco da situação. Eu falei, irmão, por isso você tá solteiro. Falei pra ele, tá solteiro por Tem a causa disso, listinha, olha, né? Ah, eu quero que ela seja isso, que ela seja aquilo, que ela seja aquilo. sabe? Outra coisa também, por exemplo, tem gente que faz, eu não sei que tipo de oração, nem lembro como é que é a oração. É uma oração onde escreve uma cartinha, uma lista da forma que ele quer a Uhum. pessoa. Você já ouviu falar sobre isso aí? Já ouvi. Nunca fiz, mas já ouvi. Então, eu também já ouvi. Eu falei, gente, isso aí é puro egoísmo, né? Isso não é do... sabe? Já pensou se E você Deus não fala faz assim, uma não, lista dos pecados que você tem que abandonar? Aí eu gosto. né? Então, Né? assim, você não é desse jeito e você fica querendo, sabe? Aí é fácil de amar, aí é fácil de aturar o outro. Eu lembro das minhas orações egoístas antigamente, quando era mais novo. Senhor, eu quero uma mulher assim. Senhor, eu quero uma mulher assada. Quando a Camila chegou, a Camila era totalmente o contrário de toda a minha oração. Contrário, totalmente contrário. Eu Não, falei se eu fosse assim, escrever a Fernanda num papel, assim, superaria todas as expectativas. Não tem parâmetro. né? Alguém escreveu uma coisa. A moça que eu gosto, ela disse que gosta de mim, porém, em alguns momentos ela parece um pouco desnorteada. Em relação a isso, ela foi muito machucada em outros relacionamentos. O que faz? Pergunta pra ela se ela foi machucada em outros relacionamentos. Gente, Eu acho que ele desculpa, eu não tô... afirmou, e ela já foi machucada, ele afirmou, né? Ah, Aí ele tá. perguntou depois, peço ela em namoro? Meu irmão, não. Calma, não, não faça isso. Assim, eu aconselho, até quando eu e a Fernanda nos conhecemos, eu tinha saído de um, ela tinha saído de outro, relacionamentos muito conturbados, e estávamos muito feridos quanto a isso. Eu vou dizer o que deu certo pra mim, pra nós, e o que eu aconselho que vocês também façam. Não que precisa estar curado pra entrar no relacionamento, porque até isso é um pouco abstrato. Como eu vou saber quando eu tô curado, quando eu não tô? Né? Não existe um termômetro pra isso. Mas a gente precisa buscar um caminho, sim, de vencer esses traumas, esses medos, com direção espiritual, tendo um bom padre, um bom confessor, rezando e partilhando muito. Eu e a Fernanda, nós vivemos 8 meses, com só um amigo, tendo, assim, clareza do processo que estávamos vivendo. 8 meses de direção espiritual, 8 meses de muita oração, 8 meses de muita partilha. Eu até lembro, teve um dia que eu tive que estacionar o carro. Eu e ela estávamos andando de carro juntos. Eu tive que estacionar o carro de tanto que eu comecei a chorar, né? Partilhando de uma situação, e aquilo foi tomando uma proporção muito grande. E assim, nesse tempo de 8 meses, pô, a gente amadureceu demais, a gente aprendeu demais. Não que você tem que esperar um ano, 8 meses para começar a namorar. Pode ser que em um mês, sei lá, eu conheço casais que foi lá um mês, namorou, casou, deu certo, entendeu? Mas, até se ela está um pouco desnorteada, fragilizada, ela entrar num relacionamento assim pode acabar. Pode ser que vocês casariam, teriam uma família linda, mas por essas fragilidades, por essas coisas, pode ser que acabe estragando, Ela não precisa dando agora de um novo certo. amigo, né? Sim, Ela, exato. Não tenha medo ela, de ser amigo dela. Ah, mas e se ela depois falar que não quer namorar comigo? Que para cada preocupação o seu tempo, entendeu? o que ela precisa agora mesmo é realmente isso, é alguém que seja o ombro dela, o suporte dela, Que não vai mas julgá-la pelo passado, pela história dela e como etc. amigo, né? Porque eu acho que no namoro, é aquilo que eu te falei, você não pode ser aquela pessoa que, tipo assim, vou ser responsável por sarar as feridas dela. Cara, você vai se machucar também. Você vai se Você vai, frustrar, porque você não vai conseguir sarar nada, velho. vai Né? piorar.
É muito mais Mas um vamos lá. trabalho da graça de Deus do que um trabalho, um esforço humano, né? Sim, Ô, minha gente, vocês estão vivos aí, pô, tem quase 60 pessoas aqui, mas vocês não estão falando. É bom que vocês estão concentrados na live, então, né? Fico feliz. sim. Vamos entrar então para a fase do noivado. Vamos fechando. É a fase da identidade do noivado, né? Começa, puxa aí, Gui. Tá. Essa fase da identidade é quando o relacionamento começa a se estreitar cada vez mais. E o interessante que eu acho que já aconteceu com você, Ti, um vai puxando um pouco da característica do outro, né? Vai se né? parecendo, né? Vai se parecendo, porque isso que é legal, gente. O namoro ele é um processo muito, muito, muito lindo de se ver. Que você passa pela fase de sentimento, né? Pela fase do conhecimento, da decisão. E aí, quando vocês ainda continuam querendo permanecer um do lado do outro, quando vocês vêm, vocês estão pensando, não em tudo, tá? Mas em algumas coisas vocês estão pensando iguais. Daqui a pouco você está pegando um tique do outro, daqui a pouco você está pegando a forma do outro. Na Começando a hora que comer você o que você não vê, comia. comeu o que você não comia. Você está perdoando um pouco mais fácil, porque às vezes o outro tem mais facilidade de perdoar. A Camila, por exemplo, a Camila ela é muito, sabe, ela faz tudo muito acelerado e eu sou um pouco mais lento. A Camila me acelerou um pouco mais e eu, né, desacelerei ela um pouco. Então, a gente vai puxando essas características um do outro, a gente vai se permitindo. Isso é maravilhoso, quando a gente permite que o outro na nossa livre, né, vontade, consciência, nos transforma um pouquinho. Né? Não que o outro queira me transformar, mas eu me permito, sabe, ser transformado. E é por isso que eu falo que hoje eu tenho uma coisa muito interessante que eu peguei da Camila, por mais que eu goste muito de educação financeira, a minha forma de planejar é um pouco diferente. Hoje, tudo que eu vou fazer, eu sempre tento pagar tudo no débito, não mais no crédito. E isso é mania da Camila. A Camila sempre quis pagar tudo no débito, né? Então eu sempre eu sempre economizei, a Camila também, mas eu às vezes dividi as coisas. Hoje a gente divide se realmente for necessário, mas por causa dela, dessa mania dela, eu também peguei. Falei, não, hoje eu procuro pagar tudo no débito. Prefiro pagar tudo no débito que eu ficar parcelando as coisas. Então, são coisinhas que a Camila vai puxando de mim e eu vou puxando dela, e isso é maravilhoso, né? Isso é legal. Uhum. Exatamente. E aqui entra aquela frase de Camões, né? O amante vai se tornando também o amado. Aqui nesse aspecto, a gente, claro, que tem que levar sempre nesse sentido para a relação com Deus, né? Aquilo que nós vamos amando a Deus, buscando um coração igual ao de nosso Senhor, nos transformando nisso. E estar atentos, porque se eu vou amando também as coisas baixas, se eu vou amando a preguiça, se eu vou amando o egoísmo, o orgulho, a gula, eu também vou me tornando essa desordem. Mas nesse aspecto é interessante como ambos vão se complementando e formando mesmo isso, e até isso reflete também na vida dos filhos, com certeza, né? Por isso que temos que buscar sempre, sempre, sempre melhorar, buscar as virtudes, buscar ser mais santo, buscar a graça de Deus. Porque senão depois nós veremos defeitos. Imagino, tá? O Gui talvez possa falar melhor disso, falando já de namoro e de casamento. Que nós vamos ver depois defeitos dos nossos filhos e falar: se há uns anos atrás eu tivesse começado a melhorar, talvez o meu filho não tivesse esse defeito hoje. Porque nós seremos cobrados pela nossa má educação que demos para os filhos. Nós seremos cobrados pela falta de virtude que nós temos. Isso influencia o outro, isso atrapalha o outro. Até acho que é a imitação de Cristo que trata um pouco sobre isso, não me lembro agora, de que se nós soubéssemos o quanto que nós poderíamos ajudar mais os outros, nós lutaríamos muito mais para ser mais santos e virtuosos. Porque os nossos maus hábitos, os nossos vícios atrapalham a vida comunitária, atrapalham a vida familiar. É um saco, assim, é uma desgraça em alguns aspectos, alguns vícios que vão destruindo também a família. Né? Isso não é para nos desesperar, isso não é para nos frustrar. Eu não consigo. Eu sou muito ruim.
né, os melancólicos. Ai, não, então eu nem vou ter filho, porque aí. Não, não, não é nesse sentido. Mas é no sentido de que precisamos buscar uma vida santa, né? Por exemplo, uma coisa ruim aqui. Por exemplo, a Camila, ela não tinha o costume de beber durante a refeição. Só depois da refeição. E por culpa do Guilhermão aqui, ela começou a beber durante a refeição, né? Ou que seja água, que seja um suco, alguma coisa assim. Ela não tinha esse costume. Então, isso que o Tiago diz faz muito sentido. Por isso que a gente sempre tem que buscar cada vez mais as virtudes, as temperanças, a santidade. Porque quanto melhor você é, quanto mais santo você é, quando o outro começa a conviver com você e pegar essas características suas, ele vai pegar essas características boas. Então, se as suas virtudes são gritantes, o outro, ao se aproximar de você, começa a se parecer com você nessas coisas que estão mais gritantes em você. Agora, o que mais, sabe, está presente, que é mais gritante, são os pecados, os defeitos, os vícios, cara, quem está próximo de você vai ser altamente impactado por isso também. Então, por isso que a gente sempre tem que tomar cuidado. Então, até nisso nós temos que ser caridosos. É por isso que É uma também forma de caridade também. é uma forma de caridade ser santo. Né? Olha que profundo isso. Ser santo é uma forma, né, de caridade com o outro. Sim, é isso aí. Gui, vamos partindo pro fim, que eu tô aí no meu horário. Gui, o caráter pode ser grande divisor de águas, né? Porque em um relacionamento precisamos ser inteiros. Em um namoro santo, onde ajudamos o outro a ir para o céu. Gente, uma pessoa sem caráter não rola muito, não, né? Não dá, né? Isso não dá. Tá, bom, vamos já para os finais, né? Fala aí, Gente, inclusive, que vocês estão de aula na comunidade? Como é que tá o trabalho de vocês aí? tá, vamos lá. Na comunidade é um processo de 2 meses que vocês passam conosco. Então, a primeira aula é a aula de amor maduro, né? É a aula que já chega com os 2 pés no peito. Todo mundo que chega e fala, Guilherme, só essa aula já valeu o curso todo, né? Tem muita gente que fala isso. Então, é sobre o amor maduro, realmente. O que é o amor, né? Como é esse amor de Deus para comigo, eu para com Deus, eu comigo mesmo, eu com o próximo. Aí Legal. depois a gente tem uma aula de autoconhecimento. Então, primeiro eu entendi o que é esse amor, né? O que é amar de forma madura. Aí eu passo pelo processo do autoconhecimento. E aí depois vem a aula sobre temperamentos, né? A gente vai ter uma aula sobre temperamentos. Depois a gente vem sobre vocação, para eu entender o meu lugar no mundo, qual é o meu chamado, né? O que Deus quer de mim, o que eu mesmo quero de mim, porque nem às vezes eu estou perdido. E aí a gente vem para a aula de pornografia e masturbação. E essa aula, cara, é muito interessante porque a gente não traz só no campo da fé, mas da ciência, né? A gente traz um pouco Muito de bom. biologia, a gente explica como os hormônios nos afetam, como que a pornografia, né, trabalha em nós. Isso é sensacional. E depois a gente vai para a aula de afetividade, castidade, sexualidade. A gente finaliza com a aula de sexualidade no casamento. Essa aula é um pouco polêmica, Uhum. porque, claro que a gente traz tudo que a igreja fala, mas a gente não utiliza de filtros. Eu preciso falar o que é, o que não é, né? Então é muito interessante. E aí, nós temos algumas aulas bônus. Então, as faculdades da alma, né? Que a gente traz, essa aula muito interessante de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. E também a aula de introdução à fertilidade e métodos contraceptivos. Também a gente traz um pouco dessa Nossa. aula. Mas aí dura 2 meses e continua com acesso liberado para um ano? Como é que é? Ou Não, fechou os 2 meses e acabou? não, o acesso é para sempre. A pessoa vai Ah, ter as legal. aulas. Legal. E também, e aí no meio desses 2 meses com essas aulas, tem os exercícios e os desafios espirituais. E é Uhum. aí que o negócio pega, porque com as aulas e com os exercícios, cara, nossa, eu tenho recebido tanto testemunho, sabe, Ti? Tanto testemunho, uma moça, né? Ela, através dos nossos exercícios, das aulas, ela aprendeu quais eram os gatilhos que levavam ela a cair na pornografia e na masturbação, né? Ela Uhum. aprendeu a se identificar tudo. E aí ela falou que um dia ela chegou do trabalho frustrada com o trabalho e ela sabia que isso levava ela a pecar, porque ela não sabia lidar com esses sentimentos de forma madura. Então ela foi aprendendo isso, né, com as aulas, com os exercícios que a gente foi fazendo. E aí ela mandou
no outro dia de manhã, falou, Gui, aconteceu isso, 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 eu tô aqui, tipo, de pé, não caí, porque eu lembrei da aula, eu lembrei dos exercícios, eu lembrei de Louvado tudo seja isso, Deus. tô aqui firmaço, né? Mas também, tia, cada história que a gente recebe, irmão, teve uma moça, né, uma mulher casada, essa eu paguei pau pra ela. Ela participou da segunda turma. Ela chegou para mim e falou assim, ela chegou na turma, e aí no momento de partilha, porque a gente tem bastante momentos de partilha, né? Ela falou assim, que ela entrou na comunidade para aprender mais sobre pornografia e masturbação, porque ela queria ajudar o esposo dela, que era viciado. E caraca, essa ama, hein? Essa Uhum. ama. E aí chegou uma outra também, nessa última turma agora, que o marido leva filme pornográfico pra cama, né? E aí ele cobra dela a performance que ela vê no filme. E ela se submete a isso. Tipo, cara, isso mexeu um pouco comigo, confesso. E aí a gente acompanhando ela, tudo, a gente até conseguiu uma brecha aí para uma possível nulidade no casamento dela, porque antes do casamento aconteceu algumas coisas, não sei o quê. Então a gente, às vezes, também sabe dar esse direcionamento, aí ela vai falar com o padre e tudo. Então, assim, tem dado muito resultado. Uhum. Então, as pessoas chegam, né? Ah, Guilherme, para quem que é a comunidade? Tem jovem de 16 anos chegando, 18 anos. Menos que isso a gente não aceita, porque a gente fala um pouco, né, de algumas coisas que não cabe a alguém de Mais 13, cru. 12 anos ouvir. É mais cru, não vai ter maturidade para lidar com esse negócio. Sim. Então, de 16, 17 para cima, a gente até aceita. Então, a gente tem jovens de 16 anos, casais de namorado com 20 anos, pessoas casadas, tipo, já há 15 anos, que têm idade para ser meus pais, entende? Então, assim, a comunidade tomou uma proporção que eu nunca imaginei que ia tomar, sabe, Ti? E isso é muito legal. Então, aí depois que acaba a comunidade, o pessoal entra num grupo geral onde está todas as turmas ali, né? Onde a Ah, turma, legal. as turmas estão ali, tudo. E é isso. Espero que Futuramente, logo saiam uns casais daí. Da nossa tá saindo já uns casais. tá indo já? Tá. Aí sim. Aí é da hora. E aí, futuramente, a gente pensa em tornar essa comunidade mensal, né? Uma mensalidade onde a gente sempre Uhum. vai continuar dando aulas, em inserir novos cursos, né? Porque eu já estou pensando em incluir dentro da comunidade um curso para noivos, né? Massa. Eu tenho dado muitas palestras em cursos de noivado que estão me chamando. Eu falei, cara, por que eu não faço um online já e coloco dentro da comunidade? Uhum. Eu quero trazer para dentro da comunidade também cursos sobre educação financeira, que é uma coisa importantíssima. Legal. Então, Muito assim, bom, Gui. futuramente eu quero essa comunidade futuramente se tornando aí mensalidade. Mas, enfim, sexta-feira a gente abre vaga para quem quiser participar. E, Ti, gente, uma coisa que vocês têm que entender, a comunidade do Thiago também é sensacional, de verdade. Você está com uma equipe muito show, cara, A gente, né? A graças a sua Deus, Gui, própria... estamos fazendo um trabalho bacana. Até só um parênteses aqui, o pessoal tem gente colocando pergunta, tem gente chorando aí nos comentários. A gente vai. Opa! Vamos fazer o seguinte: você não tá com o box aberto, né, Gui? Agora, nos stories, né? Não, eu vou abrir. Vamos fazer assim: eu e o Guilherme, a gente vai abrir, eu vou abrir aqui na missão, o Guilherme vai abrir no perfil dele. E vocês estourem de perguntas lá. Alguém perguntou sobre noivado, que a gente não conseguiu desenvolver muito bem aqui. Mas assim, tudo isso já é preparação para casamento, que a gente comentou já entra nesse aspecto de noivado. Aí vocês mandam perguntas lá, comentem lá. Só uma coisa que eu queria comentar, né? Que alguém disse, olha, viver a santidade é muito difícil, Senhor, tanta coisa. É disso que a gente tem que ter. É o negócio da bateria aqui. É uma coisa que a gente tem que tentar fugir um pouco desse desespero, dessa tristeza diante dos desafios, porque isso se chama assídia, né? Pô, nós estamos nos tempos mais difíceis da história da humanidade, se nós estamos todos lascados, maior ainda tem que ser a nossa confiança em Deus. Quanto mais acabado a gente está, quanto mais difícil é, maior tem que ser a nossa confiança. E não o nosso desespero. Isso que a gente tem que transformar um pouco em nós. Ah, eu pequei. Ai, Guilherme, não acredito que eu fiz isso. Ai, Guilherme, eu sou muito ruim. Nossa, então você está surpreso que você é ruim, né? Então, olha o tamanho desse orgulho. Você está Quanta novidade. assustado. Você está assustado com o mal que você cometeu. Deixa de ser orgulhoso. Abaixa a cabeça, pede perdão pro Senhor e deixa ele te levantar, entendeu?
Então, aqui eu tô sendo até um pouco duro, porque senão o orgulho vai ser muito mais duro com você, as tentações vão ser muito mais duras com você. Então, a gente precisa fugir um pouco disso, tá bom? Então, depois vocês mandam lá perguntas no box que a gente responde. E na comunidade da missão... Oi, Gui. Pode falar. Pode falar. Não, eu só ia responder uma pergunta que ela falou. Qual é o valor do curso? R$ 49,90. É R$ 49,90. Pessoal, é 2 meses, eu pago os 2 meses? Não, é um só. Você vai pagar uma vez só, R$ 49,90, e vai passar os 2 meses. Barato demais, gente. Fica sem comer uma pizza aí, já era. Né? Cancela o Netflix. Na comunidade? Na comunidade da missão, a gente tem uma comunidade interna também, mas o nosso modelo é um pouquinho diferente. Nós temos um valor um pouco mais alto. O valor promocional que a gente lança normalmente é R$ 197 para um ano. Então você vai pagar aí R$19, R$20 por mês para ter acesso a toda a nossa plataforma. E também ao grupo do WhatsApp de uma turma da sua turma e também o grupo geral de todas as turmas. E aí nós temos muitos cursos, nós temos hoje mais de 100 horas de aula disponíveis na comunidade. E tem o caminho, né? Então, cheguei lá agora, tem os 10 vídeos para você começar, que eu comece aqui. Depois tem a direção, assiste esse curso, assiste aquele. Você quer saber mais disso? Tem lá, tem curso de temperamento, tem curso de teologia do corpo, enfim. Tem curso de filosofia, tem um monte de coisa lá. Muito bacana. Tem aulas com convidados. Inclusive, a gente pode marcar uma, Gui, para você dar para nós lá. Tem aula com o professor Felipe Aquino, Ana Paula Barros, alguns padres. Então, a gente está com um trabalho muito bacana lá. E a gente trabalha isso, formação humana, espiritual, emocional, tudo isso aí dentro das nossas... A gente tem aulas semanais que nós fazemos toda segunda, volta próxima segunda agora, 19 horas. Nós já temos aí mais de 20 aulas que ficam 7 dias no YouTube. A aula é ao vivo aberta, depois ficam 7 dias, depois fica na comunidade. Então a gente tem muitas aulas bacanas lá. E até comentaram aqui que existe um livro chamado A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. No nosso canal do YouTube, entra lá, Jovens da Cruz. A Fernanda fez uma temporada de podcast sobre esse livro. Tá? Então, muito bom mesmo. Obrigado até pela recomendação, que vale muito a pena. Quem sofre com escrúpulo, quem tem essas dificuldades, e para quem não tem também, porque é para todo mundo isso. Vale muito a pena. Certo, Gui? Gente, de verdade. Assinem a comunidade do Thiago também, porque gente, é R$19,90 por mês, pelo amor de Deus, né? O que essa comunidade tem de conteúdo, né, e até quem não tem dinheiro, eu ensino a ganhar também, depois, fala comigo lá que eu te ensino a arrumar esses vintão por mês aí. Não, tá certo. E é isso aí, eu vou abrir uma caixinha de perguntas. Maravilha. No perfil, o Thiago vai abrir, e só aproveitando, a missão tem um canal do YouTube, eu também tenho um canal no YouTube, né? Então, e as lives continuam, as lives do Gui continuam amanhã e sexta-feira. Sim, e essas lives vão continuar, porque é a semana da afetividade sexual madura, e essas lives não vão ficar no ar sempre. Quando acabar a semana, elas vão sair do ar e vão ficar só para o pessoal da comunidade. Na verdade, eu vou deixar elas no ar como o Thiago sempre faz, 7 dias. Então vai ficar 7 dias, né? Ou seja, até semana que vem, e depois sai do ar e vai ficar só para o pessoal da comunidade quando eles entrarem para a próxima turma, tá? Então amanhã, a aula, né, a live de amanhã vai ser sobre sexualidade no casamento. Amanhã, essa live vai ser da hora. Muito bom, muito bom. Com Alan Carrion, né? Então fica o convite aí para vocês. Gui, muito obrigado, irmão. Muito gostoso o nosso papo, viu? Espero que a gente consiga marcar mais vezes aí. O pessoal gostou também, graças a Deus. Enche o saco lá do Thiago, gente. Fala assim, isso aí. Eu vir na aula aqui. Vou abrir o box aí, vocês mandam bala lá também. Meu irmão, um abraço para as crianças, para a Camila aí também, e a gente vai se falando. Abraço, viu? Fique com Deus, pessoal. Tchau, tchau, gente. Um abraço.